Quantos creem nas promessas do Senhor? Nós cremos no Deus de milagres, no Deus do sobrenatural. É isso que nos move a esse lugar, é isso que nos move a buscá-lo de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. E o Senhor continua movendo, mesmo em momentos assim tão difíceis, mas nós cremos que Ele continua movendo, e muito mais em momentos assim que nós dependemos totalmente dEle, dependemos totalmente da sua graça, do seu favor. Você tem recebido dessa graça, desse favor de Deus nesse tempo? Sabe, Deus, Ele quer derramar cada vez mais e gerar uma dependência. As canções, elas indicam isso, elas estão apontando para isso. E eu creio assim que pela fé nós vamos alcançar essa justiça de Deus. Você pode se assentar, querido. Na verdade, pela fé nós já alcançamos a justiça de Deus, que é Cristo Jesus. Eu queria já dar um aviso aqui, aproveitar o momento. Na última sexta-feira saiu uma nova deliberação do município de Uberlândia, da prefeitura, e segundo ali os considerandos e também as determinações, para nós igreja, poderemos a partir de amanhã, dia 20 até o dia 28, termos os nossos cultos presenciais, desde que não exceda 50% da capacidade. E então nós vamos manter essa disposição, porque embora o nosso prédio seja grande e ele possa congregar muito mais do que essas cadeiras que estão aqui, mas observando exatamente o distanciamento de 2 metros e todos os protocolos que nós temos, então nós vamos ter, a partir de quinta-feira, 100 lugares. Claro, vai dar um pouco menos, porque nós também tiramos os ministros. Então quem vem ministrar também computa nesse número total de 100 lugares. Então não deixa para a última hora. A planilha digital vai ficar disponibilizada nas nossas redes sociais, especialmente nos grupos de célula. Eu creio que a maioria aqui, se não todos, estão numa célula da igreja. De qualquer forma, se você tiver alguma dúvida, agora mesmo deve estar passando o Fale Conosco. Se não, eu peço para que coloque aí o Fale Conosco, que é um telefone de contato, um fixo que você pode ligar, e outro também que funciona como um WhatsApp. Você pode mandar mensagem e saber exatamente como proceder para não ficar de fora desses momentos preciosos, amém? Muitas pessoas gostariam de estar conosco, não podem pelas restrições que tem, mas se você pode, esteja aqui conosco. Isso faz toda a diferença, amém? Faz toda a diferença nós estarmos aqui presentes aqui, estarmos buscando manter a chama acesa, a nossa unidade, ainda que distantes também daqueles que estão do outro lado, assistindo os cultos pelo YouTube, Face, Instagram, mas realmente um remanescente que precisa estar mantido ali em posição, em oração, e gerando também no mundo espiritual essa unidade, gerando essa esperança que vai passar, e como nós anunciamos recentemente, dias melhores virão. Quantos creem? O crente que crê nisso, crente que é crente mesmo, ele crê que dias melhores virão, amém? Nós cremos nisso. Então, para quinta já vai ter disponibilidade a partir de amanhã, a planilha, e também para o próximo domingo, esteja lá ligadinho e fazendo a sua inscrição. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia agora, em Hebreus capítulo de número 7. Deixa eu achar aqui mesmo no celular, fica mais fácil. Hebreus, capítulo de número 7. Nós vamos ler uma passagem que fala do pai da fé e fala também de algo que ele fez e ficou registrado. Foi registrado no Velho Testamento, mas também aqui o autor dos Hebreus registra na Nova Aliança.
E Melquisedeque era o rei de Salém, na região onde estava o pai da fé, Abraão. E depois da matança dos reis, ou seja, da guerra em que ele venceu, Abraão venceu, ele então encontra o rei de Salém. E ele, naquele momento, ele faz algo que marca. Eu queria compartilhar com vocês nessa noite, que diz assim, Hebreus 7:1: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípios de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Amém? Esse é um momento marcante na vida do pai da fé. Interessante notar que quando Melquisedeque sai ao encontro de Abraão, a Bíblia diz que Melquisedeque o abençoa. Isso é interessante, porque nós só podemos abençoar porque fomos abençoados. Nós só podemos amar porque fomos amados. Nós só podemos perdoar porque fomos perdoados. Então Abraão, embora tivesse despojos de guerra, ele entendia que o significado não era simplesmente algo físico, mas a bênção que estava sobre ele por meio de um tipo de Cristo, que Melquisedeque é um tipo de Cristo, fez com que ele fosse também conduzido a uma adoração. A entrega dos dízimos a Melquisedeque é uma adoração a Cristo. Por quê, pastor? Veja bem, aqui no último verso que nós lemos, fala exatamente isso, que ele era um homem sem genealogia, então tipificava Cristo, que não teve princípio de dias nem fim de existência, o alfa e o ômega, não é? Aquele que era, aquele que há de vir, como nós cantamos aqui. Então ele tipificava Cristo, um tipo de Cristo, feito semelhante. É claro que Melquisedeque ele tinha, com certeza, outras características que não as de Cristo, mas era semelhante. Quando você entrega o dízimo, quando eu entrego o dízimo, eu entrego não por causa da lei. Algumas pessoas têm entendimento errado e muitas vezes até me perguntam, pastor, eu sou obrigado a dizimar? Eu tenho que dizimar? Quando uma pessoa me pergunta isso, logo eu fico preocupado se ela está tendo o entendimento correto do que é dizimar. Porque, na verdade, o dízimo, nós não fazemos, nós não temos essa disposição por causa da lei. Aqui, Abraão é muito antes de Moisés, muito antes, não tinha nem sombra de lei aqui ainda. E, na verdade, aquele que tipificou a lei dos dízimos, ou seja, aqueles que foram separados entre os filhos de Jacó para receber os dízimos, era os da tribo de Levi, os levitas. E o que consta então, ele recebia dos dízimos até dos seus irmãos, porque eles tinham essa precedência de receber os dízimos, ter uma parte que cabia a eles, e também para manutenção da obra do Senhor naquele tempo também. Mas preste atenção, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou os 12, os filhos dele, e um deles era Levi. Então veja bem, se Abraão, que era bisavô de Levi, entregou os dízimos a Melquisedeque, que era um tipo de Cristo, então nós temos um princípio. O princípio é: não entregamos hoje os dízimos por causa da lei. Ah, pastor, mas foi incorporado, lá em Malaquias fala, foi incorporado, mas não nasceu na lei. Quem está entendendo isso? O dízimo é supra-lei. Supra-lei. Ele veio antes, ele foi incorporado e se manteve na nova aliança também. Por quê? Porque é um princípio através do qual nós honramos o Senhor. Nós também, o que nós fazemos? Nós reconhecemos que tudo que temos, tudo que somos, tudo que vier a ser vem do Senhor. O dízimo coloca para um testemunho público Deus no lugar
que Ele deve estar na nossa vida. As pessoas, quando nós entregamos os dízimos, elas não têm dúvida de quem é o primeiro. É um testemunho muito, muito importante. E os dízimos também é a disposição do meu coração de entregar tudo. Como Deus, Ele sabe que não é prático que isso acontecesse todo mês, porque todo mês nós precisamos de algo também para sobrevivermos, para vivermos. Então Deus pediu o quê? Que devolvesse a 10ª parte. Mas quando eu devolvo a 10ª parte, simbolicamente está falando, no mundo espiritual está falando, eu estou disposto a entregar tudo. O dízimo é a parte do todo. Logo, quando eu entrego o dízimo, é como se eu estivesse entregando tudo. Paulo, ele fala sobre as massas, as primícias da massa. Ele fala, se as primícias da massa forem santas, toda ela o será. Amém? Então isso é um princípio muito interessante. Não venha, entregar o dízimo porque é uma obrigação. Não faça isso, porque você vai fazer a coisa certa da maneira errada. E nós queremos fazer a coisa certa da forma correta. Eu não estou aqui, não vou saber, porque daqui os diáconos vão fazer conferência, fazer relatório, depois nós vamos depositar na conta da igreja. A instituição recebe, Deus, eu não sei, se você não fizer da forma correta. Deus, Ele não quer que nós tenhamos um relacionamento com Ele baseado na lei. Ele quer que nós tenhamos um relacionamento com Ele baseado na graça, no favor, que Ele nos abençoou. Hoje nós podemos abençoar a sua casa. Amém? Quem está entendendo isso? Quem pode dizer amém? Quem pode dar um sorrisão mesmo de máscara? Então fica de pé, vamos fazer com alegria. Com alegria, glória a Deus, uma igreja. Adorar o Senhor com alegria neste momento. Nas palmas. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o teu sangue derramou, que grande amor. Aquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, pois tua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, me rendo, me rendo. Deus Emmanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, maravilha, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, Deus do mundo, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu.
Aleluia, glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento, ó Pai, entregamos, meu Deus, os nossos dízimos, meu Deus, as nossas ofertas, ó Deus. Abençoe, meu Deus, cada um, meu Pai, que contribuiu aqui com alegria, ó Deus, com amor ao Senhor, meu Deus, com fé, com confiança, ó Pai, porque tudo, meu Deus, que temos e recebemos, meu Deus, meu Deus, provisão do Senhor. Meu Deus, graça do Senhor, é bondade do Senhor, meu Pai. Até o nosso respirar, meu Deus, tudo, meu Deus, que temos é dádiva do Senhor, meu Pai. E, meu Deus, entregamos, meu Deus, a nossa 10ª parte de tudo que temos e as ofertas, meu Pai, porque, meu Deus, é uma forma de cultuar o Senhor também. O Senhor é digno disso. E que, meu Pai, possa, meu Deus, haver, meu Deus, uma boa administração, meu Deus, dessas finanças, meu Pai, aqui para a Tua casa, Pai, para a Tua obra, meu Deus, para o Teu reino, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. E, meu Deus, é isso, meu Deus, que oramos ao Senhor, meu Deus, te pedimos e te agradecemos acima de tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Você pode se assentar, querido. Você em casa também pode se assentar. Você está na sua casa, fique à vontade, mas você está conectado de coração, de espírito, aqui na casa chamada Batista do Amor. Amém? Você que está nos visitando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Quem está visitando hoje pela primeira vez, levanta a sua mão. Tem alguém aqui conosco pela primeira vez no nosso prédio? Amém. Me parece que é a cunhada do Bruno, não é? Seja muito bem-vinda. Jesus a abençoe. Andréia, seja bem-vinda, Andréia. Você fique à vontade aqui na casa do Pai, na casa chamada Batista do Amor. Amém? Mais alguém? Você também que está acompanhando pela rede mundial de computadores, pelas redes sociais, quem sabe você está fazendo esse acesso aqui ao nosso ambiente virtual pela primeira vez. Você está adentrando a igreja por meio eletrônico, né, pela primeira vez. Então vai aparecer aí uma descrição no chat, e essa descrição está lá, ficha de visitante. Gostaria que você preenchesse essa ficha. Por meio dela nós vamos enviar um e-book, um livro digital, O Amor Jamais Acaba, para abençoar a sua vida e podermos estar em contato, orando por você também. Eu não sei se tem alguém, Jorge, depois você vê se tem alguém nas redes sociais que não chegou nenhuma mensagem aqui para mim, tá bom? Aí verifica para mim, eu vou seguir, depois eu falo aqui o que os irmãos estão comentando na rede. É bom, né? Eu gosto, porque a gente vai percebendo que há muito mais pessoas conosco, né? Gente como nós, no mundo inteiro, está conectado com Jesus. Muito obrigado, os irmãos que serviram aqui. Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Aleluia. Hoje pela manhã, Deus me conduziu uma mensagem cujo tema é justiça própria versus justiça de Deus. Essa mensagem estava ardendo no meu coração já tem um tempo, mas parece que se avolumou mais esses dias e eu falei, é agora. Amém? Aí como alguém ouviu essa mensagem, acompanhou de manhã? Você foi edificado? Quem foi edificado? Amém. Quem não assistiu, quem não acompanhou, eu recomendo, viu? Conheço o pastor que pregou, uma pessoa agraciada, não vou falar que é boa, porque o termo aqui bom de manhã não era tão bom assim, né? Então ele é uma pessoa agraciada e que você possa estar realmente recebendo da parte de Deus. Eu creio que essas são mensagens que nos libertam, elas quebram alguns tipos de paradigmas nocivos, porque tem paradigma que é para manter, tem cultura que é para manter, mas tem paradigma que é para quebrar, e de preferência com um paradoxo do reino, que é quando se perde é que se ganha, quando doa é que se recebe, né? Então, ou seja, o paradoxo, o menor é o maior. Então esse paradoxo do reino é maravilhoso, inclusive nesse tema que a gente está tratando, comecei de manhã, vou continuar agora, porque a primeira parte da justiça própria versus justiça de Deus, eu tratei da justiça própria, eu tratei exatamente daquilo que está ligado ao coração do homem, daquilo que está ligado à carne, daquilo que está ligado
aquilo que ele reúne como algo para chegar, para ser favorecido, abençoado. E agora à noite nós vamos falar da justiça de Deus propriamente dita. Eu abordei, claro, de manhã, não tinha como, não é? Inclusive de manhã eu falei dos 10 sintomas que uma pessoa, né, pode identificar, de repente ser importante para ela identificar e não deixar que o vírus da justiça própria avance no organismo dela, não é? Nesse organismo chamado templo do Espírito, não pode permanecer. Amém? Antes, eu tinha os textos aqui já para agora, mas eu senti de abrir novamente Filipenses, só para a gente citar o texto da parte da manhã, Filipenses 3. Nós não vamos voltar nesse texto, assim, não é o base agora da noite, mas o texto de Filipenses 3,19, desculpa, 3,9, ele é muito forte, não é? Então eu queria falá-lo novamente aqui. Diz assim: e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão aqui é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Então, esse texto foi o texto áureo de manhã, e ele deixa bem claro que existem 2 tipos de justiça: aquela que procede da lei, que é a justiça própria, e aquela que procede de Deus, que é mediante a fé em Cristo. Amém? E você pode escolher. Você pode escolher. Tem pessoas que estão escolhendo viver na justiça que procede da lei, na justiça própria. Aí você tem que, então, ser muito bom, porque você tem que atender todos os requisitos, você tem que tem que cumprir todos os requisitos que a lei impõe. Não só os 10 mandamentos, o decálogo, mas os 600 e poucos preceitos da lei que foram desdobrados da carta magna de Moisés. Então veja bem, ou você atende todo o pré-requisito da lei, ou você atende o requisito da fé. Parece ser assim: pastor, então é óbvio, é mais fácil eu atender o segundo requisito. Não, o segundo requisito, na verdade, não tem jugo, não tem peso, mas é desafiador. É desafiador porque eu preciso ativar o modo fé, e nem sempre é fácil ativar o modo fé. Porque o que está ligado à carne, como a carne é visível, o exterior é palpável, isso se torna aparentemente mais fácil. Mas aquilo que é no interior, no Espírito, é só ativado por meio do Espírito de Deus, por meio da fé. Então, é claro que nós já escolhemos a justiça de Deus. E a justiça de Deus, Paulo vai falar em Romanos, aí já começa os nossos textos para agora à noite. Romanos 1,17, foi o versículo da Reforma Protestante também. Romanos 1,17 fala assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Amém, Jesus? Então, aqui tem uma chave para nós nessa noite. Como que a justiça de Deus se revela? Pelo Evangelho. E o que o Evangelho revela? Morte e ressurreição de Cristo. Exatamente porque o homem não consegue desvendar esse mistério, porque ele está fechado o coração com as coisas dessa terra, ele não recebe graciosamente o Evangelho, tampouco recebe a justiça de Deus, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. E para eu acessar o Evangelho eu preciso ter fé. É uma boa notícia, todo mundo quer essa boa notícia, todo mundo quer essa boa nova. A questão não é querer, a questão é acreditar, é crer. Como eu falei, é ativar o modo fé para poder ser achado nele. Amém? Amém, queridos, até aí? Então, isso é uma chave. A justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Mas há outro texto também de Paulo aos Romanos, aí eu queria que você acompanhasse também, Romanos capítulo 3, esse aqui vai ser
mais chave mesmo dentro da mensagem. A gente vai ir e acaba voltando nesse texto de Romanos capítulo 3, verso 21 a 26. De manhã eu falei para ninguém ir embora, viu? A gente quebrou algumas coisas de manhã, alguns paradigmas. Eu vi que algumas pessoas até falaram: pastor, a palavra foi forte, mas foi boa. Amém, isso é bom, né? É bom quando você toma um café. Nosso café foi forte, mas foi bom, me aprumou. Então a palavra do Senhor também, de uma certa forma, ela tem que confrontar. Se eu sair daqui do mesmo jeito, adiantou alguma coisa? Eu tenho que sair daqui com minha cabeça pegando fogo, mas o meu coração... Amém. Uau! Esse aqui também tem o modo voz de muitas águas. Eu amo tudo isso. Romanos 3, 21 até 26. Quem achou, diga amém, Jesus. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Verso 26. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Você pode dar um glória a Deus aí, querido? Esse texto é poderoso, o texto é tremendo. Basta lê-lo e a gente ir para casa, já está resolvendo. Amém? Texto maravilhoso, e vai falar exatamente da justiça de Deus. Em vários versos aqui você ouve justiça de Deus mediante a fé, justiça que procede da fé. A propiciação, que é o sacrifício de Jesus, pelo sangue dele nos deu, ou seja, manifestou a justiça de Deus que nós alcançamos pela fé. E aí os pecados anteriormente cometidos foram apagados. Nós não temos punição pelos pecados que cometemos outrora, uma vez que fomos justificados pela fé na obra de Cristo. Mas a justiça de Deus, eu quero comentar aqui nessa noite, que ela pode ser dividida no meu esboço, viu? É claro que você vai encontrar outros esboços e com muitas outras facetas, porque esse assunto ele é vasto. Mas no meu esboço eu dividi a justiça de Deus em três aspectos. A justiça de Deus sendo a única, ela é única e imparcial e trabalha com equidade. Então, a justiça de Deus é a única justiça que é imparcial e trabalha com equidade. O que é equidade? De manhã eu falei que o conceito de justiça é procurar o quê? Equilibrar. É procurar o quê? Compensar. O conceito de justiça é procurar o quê? Equilíbrio. Ser equânime. Promover essa equidade, ou seja, que todos tenham acesso, e quem estiver sendo de alguma forma prejudicado, essa justiça vem para compensar por meio daquilo que é certo, do que é justo, do que é correto, pelas convenções que nós temos. Então, a justiça de Deus, ela é a única justiça imparcial e opera por meio da equidade. Você já ouviu essa palavra equidade? O nosso Deus, ele trabalha
porque Ele tem equidade. Ou seja, Ele é um Deus imparcial. Ele é um Deus que trata todos e não faz acepção de pessoas. Amém? Então, como eu aprendi lá no quartel, de mamando a caducando, todo mundo é tratado da mesma forma. Por quê? Porque Deus, Ele não trabalha na imparcialidade ou na parcialidade. Deus, Ele é equânime, Ele trabalha dentro daquilo que nós atribuímos da imparcialidade. Então, a justiça própria, ela sempre vai trazer o quê? Na justiça própria, o homem, ele que está na justiça própria, ele se compara com o outro. Quer um exemplo? Que eu estou falando de equilíbrio na justiça de Deus. Então, aí eu voltei aqui na justiça própria. Por quê? Para falar que na justiça própria, o homem, ele sempre se compara com o outro. Lembra do publicano e do fariseu orando? Eu não sou como este. Eu não sou adúltero, não sei, entendeu? Então ele está se comparando. Então, na justiça própria, eu me comparo com o outro. Eu posso não ser nenhuma super Brastemp, mas como esse aqui eu não sou, então eu estou bem. É assim que a gente faz normalmente, não é? Da justiça própria, quem está na justiça própria, ele se compara com o outro. Quer ver um outro exemplo? Quando Jesus entrou na aldeia de Betânia, na casa dos seus amigos, que casa que era essa? Casa de Lázaro, Marta e Maria. E quando Jesus entra naquela casa, Maria, a adoradora, que trabalha na graça, é a figura da graça, ela se queda aos pés de Jesus lá e começa a adorar. Enquanto Marta, o que ela começa a fazer? Limpar a casa e varrer, e eu tenho que fazer alguma coisa para agradar a Jesus, porque essa casa está muito empoeirada. E a minha irmã não está vendo, minha irmã. Jesus, fala para ela aí, ó, que a casa não tem empregada, não. Essa é a minha versão, né? Você leu esse texto já, não é? Então, na justiça própria, a pessoa se compara com o outro. E eu estou fazendo, eu vou varrendo, e a outra está aí, calmo, cantando aquela música, né? Calmo, sereno e tranquilo, sinto e descanso neste viver. Você pensou que eu não sabia cantar, né? Mas eu não sei mesmo não. Quem disse para você que eu sei? Só viajei aqui um pouquinho. E Maria cantando essa canção aos pés de Jesus, adorando. E Jesus falou assim: Marta, por que você está perturbada aí? Não precisa de muita coisa não. Porque lembra que eu falei de manhã? Gente, eu tenho que falar um pouco das coisas de manhã. A lei trabalha em demanda, a graça trabalha em provisão. Então, na graça, você não precisa de muito esforço, é só você mergulhar e deixar fluir. Na lei, e que fala de justiça própria, você sempre está fazendo para ser aceito e nunca consegue chegar ao padrão. Porque mesmo Marta sendo caprichosa e varrendo, Jesus falou assim: Marta, no céu não tem uma poeirinha dessa aqui não. Tá bom, mas pode melhorar, Marta. Jesus não falou isso, falou só para ela assim: olha, você fica inquieta, não precisa de muita coisa. Maria escolheu a melhor parte. A melhor parte é a justiça que vem de Deus, não a justiça própria. Então, na justiça própria, eu me comparo com o outro. E quando o outro, na minha concepção, faz menos do que eu ainda... Na graça, eu me comparo com Jesus. Aí eu tenho até vergonha. Mas depois eu me levanto, porque quando eu vou me envergonhar, como Pedro... Lembra daquela pesca maravilhosa no lago de Genezaré, que é o Tiberíades, que é o mar da Galileia? O mesmo. Diz a palavra que eles estavam trabalhando a noite inteira para pescar peixe. Pescaram nada. Pedro, Tiago, os caras que eram André, né, que eram os caras pescadores mesmo, de ofício. Tinha uma empresa de pesca. Não pescaram nada. Aí chegou o Galileu, que a gente cantou, marceneiro, entrou no barco, dá uma volta aqui. Aí deu a volta, ele
pregou e chegou para o Pedrão lá, para os pescadores, e falou assim: agora lança a rede aí do outro lado. Peraí, eu sou pescador profissional, aí vem um galileu, marceneiro, e vai falar como que eu pesquei a noite inteira, não peguei nada. Tá bom, mas aí ele teve fé. Mediante a sua palavra eu lançarei. Aí o que aconteceu? Milagre aconteceu. Por quê? Porque a graça opera com provisão. Ele entrou na graça pela fé e veio provisão. Ele entrou na justiça de Deus, não era a justiça dele. Porque na justiça dele, eu tenho a força, eu sou bom. E aí, quando caiu a ficha, Pedro chegou para Jesus e falou assim: retira-te de mim que sou pecador. Porque ele já não estava cogitando mais de vergonha, porque quando eu me comparo com Jesus, eu me envergonho, né? Assim, do modo natural e espiritual. Porque ele tinha tanta habilidade que ele pescava mais do que aqueles pescadores, tudo junto lá, o marceneiro. Mas quando Pedro fala que retira-te de mim, não é porque agora eu fiquei envergonhado porque o marceneiro veio e me deu uma técnica que eu, pescador, há muito tempo não sei. Não, é porque ele falou: esse é o Messias, esse é o Filho de Deus, esse é que traz a graça encarnada, esse que traz a justiça de Deus, esse é que faz o que nenhum homem pode fazer. Ele atende o padrão de Deus, ele atende o padrão do céu. Então preste atenção, justiça de Deus, ela vai ser sempre o quê? Imparcial, é a única que é totalmente imparcial, equânime, e com equidade. E nessa justiça, o homem, ele vai ser comparado com Jesus. Aí ele não se compara com o outro, ele se compara com Jesus. Por quê? Esse texto que nós lemos aqui de Romanos, não é? Olha só, no verso 22, 21 e 22: mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para quantos? Todos. E sobre quantos? Todos. Então é para todos e sobre todos, ou seja, todo mundo está no mesmo barco. Isso é que é justiça de verdade. O resto é conversa fiada. Justiça social, todo mundo é igual perante a lei, todo mundo. Isso aqui que é justiça. Justiça de Deus, ela pega de mamana caducando, pega negro, branco, pobre, rico, sabe, escandinavo, europeu, americano, pega o judeu, pega o grego, pega o prosélito, que era o gentio convertido ao judaísmo, pega todo mundo. Isso é que é justiça, querido. Justiça de Deus, então, é a única que é imparcial, equânime, que trabalha na equidade, e sempre ela vai colocar todo homem. Quantos homens? Todos. Porque aqui está falando que essa justiça de Deus, ela é para todos e está sobre todos. Então todos vão ser comparados com Jesus. E o melhor é que aqueles que são comparados com Jesus fazem como Pedro. No primeiro momento: retira-te de mim que eu sou pecador. Então ele viu a feiura dele, mas depois eu seja achado nele. Hoje de manhã eu fiz muito isso, né? Eu prometi que eu não ia fazer isso à noite. Segunda faceta da justiça de Deus, segundo o estudo do Ricardo. A justiça de Deus, olha que coisa reveladora, inédita. A justiça de Deus, ela é de Deus. Que coisa tremenda, hein, gente? Você nunca tinha pensado nisso, não é? Muita sabedoria, não é? A justiça de Deus, ela é de Deus. Tá bom, então você achou fácil. Então por que ela é de Deus? Ela é de Deus e ela também se manifesta através de Deus. Sabe por quê? Porque Deus é justo. Ninguém pode dar o que não tem. Justiça de verdade, justiça plena, full, é justiça que procede de Deus. Porque Deus é justo. Lembra de um personagem, Chico Anísio, fala justo veríssimo, veríssimo.
Era até um trocadilho, era justo e veríssimo, que fala de verdadeiro, mas ele era uma pessoa que só era injusto e mentiroso. Mas é o retrato, naquela comédia, era um retrato do ser humano, que bate no peito, fala que é justo, mas é porque engana algumas pessoas há algum tempo, mas não pode enganar todos em todo o tempo. Uma hora a casa cai. Que hora que é essa, pastor? Pode ser aos 10, aos 15, aos 30, não sei quando caiu na sua vida, mas na minha já caiu. E eu falei, meu Deus, que soberba, que arrogância. E se eu não vigiar, se eu não me esconder atrás dele, vem de novo esse trem de soberba. Mas não vou falar da justiça própria. Justiça própria é de manhã, viu? Acessa lá. Está um pouquinho prolongada a mensagem, mas vale a pena. Para aqueles que viram, não é novela, mas vale a pena ver de novo, tá bom? Então tá bom, a justiça de Deus, óbvio, né, que é de Deus, mas porque Deus é justo, porque isto é atributo dele, e porque ele pratica a justiça. Qual que é a prática da justiça de Deus? Sabe qual que é a prática da justiça de Deus? Cristo. Quando você quiser olhar para esse atributo na pessoa do Pai, na pessoa de Deus, fala, Deus é justo. Por que Deus é justo? Por causa de Cristo. Cristo é a expressão da justiça de Deus. E aqui no versos 24 e 25 dizem isso, desse texto de Romanos 3. Sendo justificados gratuitamente. Então, justiça gratuita. Eles falam que tem a justiça gratuita. Lei 9.099, juizado especial. Mas aqui está a justiça gratuita de verdade. Verso 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção. Redenção é a compra que há em Cristo Jesus. Então Cristo, ele mostrou a redenção. Ele mostrou que nós fomos comprados. Ele mostrou que foi cancelado o escrito de dívida. E ele fez nos cobrando o quê? Nada. Isso mostra justiça. Verso 25, a quem Deus propôs no seu sangue, no sangue de Cristo, como propiciação. Propiciação fala do que é propício. Nada poderia substituir o sangue de Jesus. Então Deus, ele propôs no sangue do seu próprio Filho o que era propício, o que era, atendia aquela questão da morte, da nossa morte espiritual, mediante a fé, para manifestar a sua justiça. Então no sangue de Jesus como propiciação, à medida que eu tenho fé, ela se manifesta. Então, justiça de Deus. Justiça de Deus. 3. Terceira faceta da justiça de Deus. A primeira, então, a justiça de Deus é a única, imparcial e equânime. A justiça de Deus é de Deus e se manifesta através dele, porque ele é justo. E terceiro, a justiça de Deus é uma dádiva. Diga dádiva. Dádiva é um dom, é um presente. Então não adianta, você não fica contabilizando o quanto você fez ou o quanto você deixou de fazer. Se há uma obra que precisa ser feita, como eu falei hoje de manhã, e ela já foi feita, a obra do Calvário. Basta que eu e você creiamos. Uma vez, uma mulher de uma igreja cristã nos Estados Unidos, ela chegou para o pastor e falando sobre salvação, ela falou, olha, ela também achava que obras de alguma forma ia corroborar para a salvação. E ela falou assim, pastor, para mim, as obras e a fé, elas são como um barco no meio do lago. Um leme é a fé e o outro leme são as obras. Se eu tirar um dos lemes, o barco ele não sai do lugar. Aí o pastor achou até interessante, né, a alegoria que ela fez e tal. Mas aí Deus deu uma revelação também e uma chave para o pastor. Deu uma chave de braço da irmã. Mas para chegar ao céu ninguém vai de barco, né, irmã? Não existe, salvação não é por obra, salvação é pela fé, pela graça mediante a fé.
Justiça de Deus não é por obras. Se tiver obra, contaminou, já não é justiça de Deus, aí é a sua, a minha justiça própria. Quem está entendendo isso? Eu falei que eu não ia voltar na justiça própria, mas não tem jeito, comunica. A justiça de Deus é uma dádiva, é um dom, não de obras, mas da fé. A expressão maior é a troca do Calvário. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Então, queridos, a justiça de Deus, ela procede da fé. Então, o desafio que hoje nós temos para viver essa justiça de Deus é vivermos pela fé. É o desafio da fé. É claro que em sã consciência perguntar qual que você prefere, cumprir todos os preceitos da lei ou ativar o modo fé e acessar a graça. Ah, pastor, claro, mas aí que está, é um desafio. Porque senão essa igreja, não agora, né, porque é pandemia, as igrejas estariam lotadas. Se todo mundo tivesse naturalmente essa escolha, naturalmente fosse inclinado para crer, para acreditar. As pessoas estão cegas e na sua cegueira elas continuam fazendo mais do mesmo. Mais do mesmo não resolve. Mais do mesmo porque Adão fez isso, cozeu folhas de figueira para tampar a sua nudez. Então a justiça própria está desde o Éden. E mais do mesmo não resolve. A menos que nós creiamos na obra do segundo Adão, nós vamos ficar como sim, o barquinho da senhora, né? Navegando no mesmo lugar. Mas é fé mais fé, amor mais amor. Tem um cântico assim, né? Antigo. Mas vamos lá, sem cânticos, fé mais fé, é de fé em fé. Não foi o texto que nós lemos em Romanos capítulo 1, verso 17? De fé em fé. Um remo da fé, outro remo da fé, e nós vamos chegar no destino que é a Nova Jerusalém. Amém? Então a justiça de Deus, ela procede da fé. Só os que acessam pela fé desfrutam da justiça de Deus. Embora, como nós lemos aqui em Romanos 3, 22, ela é para todos e sobre todos quem crer. Acessa quem crer. E eu acho interessante porque o mesmo Paulo que diz isso aqui nesse texto, mais à frente, no capítulo 10, no verso 4, ele vai falar o seguinte: porque o fim da lei é Cristo. Você já ouviu esse texto? O fim da lei é Cristo para justiça de todo aquele que crê. Para a justiça de todos no mundo, para a justiça do incrédulo, para a justiça do perdido, para a justiça do que crê. Quantos creem aqui nessa noite? Quantos crentes nós temos aqui? Quantos crentes nós temos aí em casa que estão recebendo essa palavra de fé? Querido, você precisa no nome de Jesus desatar agora, desata, deixa romper agora na sua vida, porque como eu falei de manhã, esse é o veneno o pior veneno inoculado no coração do homem, chama-se justiça própria. E a que a gente está falando agora à noite é justiça de Deus. E a justiça de Deus, ela só se manifesta para aquele que crê. Diga assim: eu creio. E nós cantamos as canções, né? Sim, eu creio em ti. Mas não seja uma canção apenas, palavras lançadas ao ar, que elas realmente produzam algo nas nossas vidas capaz de nós realmente rompermos com essa vida dependente, sabe, de fazer, essa vida de Marta, de ficar limpando, esfregando, tentando fazer alguma coisa para ser notado, para ser aceito, para ser escolhido. Ei, você já foi notado, você já foi aceito, você já foi escolhido. Isso é graça sobre graça, e você acessa isso de fé em fé. Alguém pode dar um glória a Deus aí bem alto? Por isso que Paulo ele vai dizer aqui em Romanos 10, 4: porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Pastor, então a lei acabou? Porque está falando aí, o fim da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. A palavra fim, eu quero entrar um pouquinho nisso aqui, porque é interessante a gente entender um pouco as escrituras. A palavra fim,
no original grego, é a palavra telos, ou telos. Aí a pronúncia, eu faltei aula de grego, aí eu não sei. Fim, então, no original, ela tem dois sentidos. Ela tem um sentido tanto de finalidade ou alvo, não é? Qual é o fim de você ter vindo aqui hoje? Não é que acabou. O fim é a finalidade. Qual o objetivo? Qual o alvo? Adorar o Senhor, amém? Quantos adoradores nós temos aqui? Qual é o fim de vocês ter conectado as redes sociais da Igreja Batista do Amor? O fim foi receber uma palavra e adorar o Senhor, amém? O fim, então, finalidade. O alvo, e sabe qual que é o alvo da lei? É detonar, preste atenção, o alvo da lei é detonar com o ego do homem. A gente acha que a lei, ela estimula o ego do homem. É porque o homem não entendeu. E ele tenta cumprir a lei, mas ele não consegue. Na verdade, a lei é a maior crise da humanidade. Sem lei, o homem ia achar que era bonito ser feio, ia achar que estava arrebentando, pagando uma de bom, sabe? Aí a lei vem e gera uma crise. A lei, o principal, o alvo dela, o fim da lei é detonar com o ego do homem. É falar, você não é suficiente, porque vem me cumprir, não consegue. Então, acabar com o ego do homem, por quê? Porque a lei nos faz conscientes de nós mesmos. A lei nos faz conscientes de nós mesmos. A lei fala que matar é pecado, que roubar é pecado. Mas eu nunca matei. Se você odiou seu irmão, 121 para você, espiritual. Eu nunca adulterei. Olhou cobiçosamente para... Está vendo? Porque o religioso, ele olha só externo. Eu nunca me deitei com a mulher. Externo. Jesus não... Ei, você não está entendendo. A conta é outra. No coração, se você deitou, você já deitou. Pastor, então o negócio na graça, eu pensei que era mais leve. É leve porque nós... Como que é que eu falava mesmo? Eu sou achado nele. Porque senão eu não dou conta, não. Quem está entendendo isso? Isso aqui tem um mistério aqui, viu, gente? O lúdico aqui é para você captar algo assim que vai ser uma chave da sua vida, viu? Não sei se está saindo a imagem direitinho aqui do ser achado nele, porque isso aqui tem um mistério. Então, a lei nos faz conscientes de nós mesmos. E o fim da lei, ou seja, a finalidade, Paulo vai falar também aos Gálatas que a lei, ela se interpôs como aio. O que é aio? Essa palavra aio. No original grego é paidagogos. Daí deve derivar a palavra pedagogos, que eram os servos daquela época que levavam as crianças para a escola e fiscalizavam que elas estavam na escola severamente, que elas estavam aprendendo. A lei pega na mão do homem e leva para a escola de Cristo e fala assim: aqui o professor. Quem está entendendo isso, pelo amor de Deus? O fim da lei é Cristo, ou seja, a finalidade da lei é pegar assim, você não dá conta, você tem que aprender alguma coisa. Aí pega na mão a gente criança, menino, como Paulo fala, e apresenta aqui Cristo. É a graça. Seja achado nele que vai dar tudo certo. A lei vem para dar um tapa na cara do homem, fala assim: ei, você está achando que é bonito ser feio? A lei é o espelho que mostra a nossa feiura. Mas ao mesmo tempo, se o espelho não existisse, eu ia ficar com feijão no dente e achar que era bonito. Esses dias eu comi uma feijoada na casa da irmã, cheguei em casa, estava com feijão no dente. Falei, ninguém me avisou que eu estava com feijão no dente. Vou falar com o pastor. Fala com o pastor, pelo amor de Deus. A lei não tem esse milímetro não, põe na lata, para você ver a sua feiura. Mas é bom, porque o que você vai fazer? A lei, que é o espelho, vai te conduzir à água, para você lavar o seu rosto, lavar os seus dentes, lavar tudo.
A lei é o espelho, a graça é a água. Você não lava a sua cara com o espelho, então a sua relação com Deus não é por meio da lei, mas a lei é necessária para nos dar consciência de quem nós somos, ou de quem nós éramos. Nesse caso, nós já fomos transformados. Amém até aí? Então, esse é o primeiro. Gente, só num ponto aqui, tem tanta pregação dentro da pregação. Aí o fim da lei é Cristo, para a justiça daqueles que creem. O fim, finalidade, ótimo. Fim, game over, the end, se encerrou, acabou. O fim como término da lei, como meio de ganhar o favor de Deus. Porque antes era exatamente a lei que colocava um parâmetro. Você quer alcançar o favor de Deus? Cumpra a lei. Então, o fim da lei é que quando Jesus chega e fala assim: acabou, não precisa mais, você está exausto, você está cansado, você está trabalhando, correndo atrás do prejuízo, você está vivendo debaixo de demanda. Agora eu vim para dizer que a minha obra resolveu, está consumado. Entra em mim, que quando Deus olhar para você, Ele vai olhar para mim, Ele vai te absolver. Quando Ele olhar para você, Ele vai me ver e vai falar: está justificado. Quando Ele olhar para você, Ele vai me ver e vai falar assim: esse é meu filho amado em quem me comprazo. Quem está entendendo isso? Então, se por um lado a lei, ela nos faz conscientes de nós mesmos, a graça nos faz conscientes de quem? De Cristo. Olha que coisa maravilhosa. E é assim que opera a justiça de Deus, é a consciência de Cristo. E a justiça do homem é a consciência das suas obras mortas. Vamos avançar. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Deixa eu, enquanto você abre aí, 2 Coríntios 5, 21. Esse texto, eu amo esse texto. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Amo tanto que eu até já decorei. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele, se achado nele fôssemos feitos justiça de Deus. Quem que é aquele que não conheceu o pecado? Quem que é aquele que não pecou? Quem é aquele que não se encontrou o pecado? Jesus. Mas Ele se fez pecado em nosso lugar. Sabe por quê? Preste atenção, o que é a justiça de Deus? A justiça de Deus, ela falou para o homem no início o seguinte: a justiça de Deus falou assim: toda alma que pecar, morrerá. E a palavra de Deus, se Deus falou, vai acontecer. Então o homem pecou. Aí a gente acha que, às vezes, quando entende errado a graça, acha assim que aí Deus ficou com peninha do homem. Ô Adão, eu estava pensando melhor, eu acho que vai ser muito pesado se realmente eu cumprir aquilo que eu disse, né? Eu vou te dar um boi aí, você só vai sair do jardim, a mulher vai sofrer dores de parto, mas não vai dar nada não, né? Deus fez isso? Não, Deus é Deus, Deus é justo. Nós fazemos isso, né? Nós damos um jeitinho e tal. Deus não dá jeitinho, Deus dá Jesus. Deus não dá jeitinho, Deus dá Jesus. A medida certa. Preste atenção: toda alma que pecar, esta também morrerá. Então o homem pecou. O clamor dos céus, do universo, ficou ecoando: tem que morrer. Para pagar essa dívida, alguém tem que morrer. O clamor da própria palavra de Deus não volta para ele vazia. E se ele liberou, não vai voltar. Tem que produzir aquilo, tem que produzir. Alguém tem que morrer. Pecou, tem que morrer. Quem vai morrer? Aí um outro filho de Adão: eu morro pelo meu papai. Não pode, filho, você também está condenado. Um condenado fala assim: eu vou morrer por ele. 2 condenados à camisa de força, a cadeira elétrica. 2 condenados à cadeira elétrica. Aí: eu vou te matar, agora eu vou te pôr na cadeira. Não, eu vou no lugar dele.
Você está entendendo? Quem que ia se apresentar? Um que não conheceu o pecado, mas se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Gente, eu tenho que dançar até balé aqui, porque é tão maravilhoso, gente. Isso é maravilhoso demais, meu Deus do céu. Gente, isso não é piada não, é porque eu não me contenho de tanto. Eu falo, meu Deus, ele fez isso por mim. Ele fez isso por mim, querido. Eu estou pregando para você, mas ele fez isso por mim. Ele fez isso por mim. Meu Deus, eu que tinha que estar lá na cruz. Ele não conheceu o pecado, mas ele se colocou no meu lugar. Minha mãe, ela também não poderia, meu pai não poderia, ninguém poderia, só ele que não conheceu o pecado poderia, satisfaria. Por isso que chama sacrifício vicário. Vicário, a palavra remete a substitutivo. Quando você ouvir morte vicária, a morte no lugar do outro. Mas não podia ser de qualquer outro, tinha que ser um perfeito. Está entendendo como que funciona a justiça de Deus? Então o sacrifício vicário substitutivo comunica para a gente a justiça de Deus. Só alguém que não tivesse pecado atenderia esse pré-requisito. O pecado gerou morte, gerou dívida. Deus que é justo, então fala: Jesus, filho, vai para a cruz, porque eu quero justificar os filhos que vão ser gerados. O grão de trigo que cai na terra, se ele não morrer, fica só, mas se ele morrer, produz muito fruto. Aquele que foi chamado por João como o unigênito, porque Deus enviou o seu filho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho o quê? O quê? Unigênito. Lembre-se dessa palavra, unigênito. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é justiça de Deus. Aí Paulo vai falar depois, lá aos Romanos, no capítulo 8, lá no 28, 29, naquela sequência que ele escolheu, predestinou. Aí ele vai falar assim: porque ele queria que agora Jesus se tornasse o primogênito entre muitos irmãos. Então ele deixou de ser unigênito por vontade própria. Ele podia falar: não, eu quero tudo para mim, filho único, ter direito a todo. Não, agora eu quero ser o primeiro de muitos irmãos. Eu vou dar minha vida para fazer uma família. Eu vou dar o meu corpo para ser moído, para que ele não morra. Eu vou me entregar para que ele viva com o papai, na casa do papai. Na casa do papai. Isso é justiça de Deus. Isso é maravilhoso. E Hebreus vai falar que Jesus não se envergonha de nos chamar de seus irmãos. Isso é justiça de Deus. Amém? Vamos seguir. Aleluia. Tem um texto também muito interessante de Paulo aos Romanos, que fala o seguinte, Romanos 6, apenas ouça, Romanos 6, 18. E uma vez libertados, ele usa assim, e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Porque a gente não pode ficar sem um Senhor. Nós tínhamos um Senhor, que era o príncipe deste mundo. Ele era o nosso Senhor, ele reinava da nossa vida, tripudiava, mandava, desmandava, era o império das trevas. Não é assim? Ele nos transportou do império das trevas. O império tem um imperador. Se é das trevas, você sabe quem que é. Então nós estávamos debaixo desse jugo. Você está ouvindo aí em casa? Nós estávamos debaixo desse jugo. Nós não podemos ficar sem Senhor. Mas agora o nosso Senhor não é um déspota, tirano, imperador do mal. Agora nós nos submetemos em amor a um reino de amor e de paz e de justiça, cujo príncipe é Jesus e cujo rei é o Senhor dos senhores. Então, uma vez libertos do pecado, nós agora fomos feitos servos da justiça. Então a justiça não nos concede um salvo-conduto para sair fazendo qualquer coisa, porque agora também nós vivemos de acordo com esse reino de paz, de equidade, de amor. Então a gente não podia ser
imparcial, a gente não podia ser misericordioso, a gente não podia ser justo. Por quê? Porque nós não tínhamos isso. Mas uma vez que nós alcançamos em Cristo e fomos achados nele, então nós podemos dar, porque agora nós temos o que dar para as pessoas. Lá em Gálatas 5, 4 e 5, também ouça: de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Então continue com esperança da justiça, continue aguardando a esperança da justiça. Por que a esperança da justiça? Porque nós cremos que Jesus morreu, nós cremos que Ele ressuscitou, mas ainda existe algo a acontecer, Ele vai voltar. Então a esperança da justiça, para ela fechar, é a volta de Cristo. Então, até que isso aconteça, eu não vou me procurar me justificar, porque toda vez que eu me justifico, muita justificativa, pouco arrependimento, pouca confissão e pouca vida, pouca graça. Porque se você está se desculpando, se justificando, então não é porque você achou em si mesmo uma justiça, mas ela não satisfaz o padrão do céu. Nós já resolvemos isso de manhã. E toda vez que eu me desculpo, pior ainda, desculpa é que me excusar. Essa culpa não é minha, desculpa é isso. Eu não tive culpa disso. Desculpar-se é isso, eu não tive culpa. Então, primeiro, quando eu busco justiça própria, eu estou realmente como se eu estivesse crucificando Jesus de novo. Eu decaio da graça. O que Jesus fez? Então não é suficiente para me justificar? Eu ainda estou buscando uma justificativa própria. E nós temos que entender, queridos, que nessa caminhada da fé, quando nós passamos alguma coisa difícil na nossa vida, nós não devemos pensar que Deus está com senso de justiça assim meio descompassado, porque Ele não muda. Exatamente porque Ele não muda, a gente pode ter segurança. Ele não tem um critério de justiça antes, depois Ele mudou de ideia. Não, Ele continua com o critério de justiça dele. E a justiça dele é Cristo crucificado. E Cristo crucificado fala também da nossa morte para o mundo, para o pecado. Então a justiça de Deus, que é Cristo, também vai me conduzir a servir Cristo, a viver Cristo e me identificar com Ele na sua morte e também na sua ressurreição. Na morte para o mundo e para o pecado, e na ressurreição para a vida de Deus. Quem está entendendo isso? Então Charles Spurgeon, ele tem uma frase fantástica que diz: Deus não permite que os seus filhos ou os cristãos pequem com sucesso. E quando der ruim para você, porque você deu uma má nota, não, eu pensei que Jesus era tão gracioso, cadê a graça dele? Eu estou sofrendo tanto. Filho, é bom um pouco de sofrimento, para você, desculpa o termo, não ficar sem vergonha. Por que Deus não permite que os seus filhos pequem com sucesso? Porque pode gostar, né? E não foi feito para isso em Cristo, não. Em Adão foi feito para pecar, mas em Cristo não foi feito para pecar. Em Cristo não foi feito para pecar. Às vezes você, pastor, a carne é fraca. É a carne. Você nasceu da carne. Quem nasce da carne é carne. Mas quem nasce do Espírito é Espírito. Pelo que consta, você nasceu de novo, você nasceu do Espírito. Seu Espírito, Jesus falou, está pronto. Isso é soberba? Não. É ser achado nele. É ser achado nele. Porque se eu sair daqui, acabou para mim. E por isso que Ele está me trazendo para cá. Por que Deus não deixa eu pecar com sucesso? Porque Ele sabe que esse caminho é de morte. E não é isso que Ele tem para mim. Não foi esse projeto que Ele, sabe, não foi o recall que aconteceu. No meu caso, em 92 eu fiz o recall. Estava achando que era bonito ser feio. Em 92 aceitei Jesus. Então Ele me recolheu à fábrica e pôs uma peça que estava faltando, que fez toda a diferença. Jesus. Então, da primeira vez eu nasci segundo a carne, tinha inclinação para a carne, agora não mais. Então nós não podemos entender que a graça é um salvo-conduto para a gente sair pecando. A justiça de Deus, ela é maravilhosa, ela é maravilhosa. Na verdade, a graça é tudo que nós temos.
Tudo que nós temos é a graça, mas a graça nos empodera a vivermos exatamente de acordo com a vontade de Deus. E Ele é tão gracioso a ponto de falar assim: vem cá, filhos, esse aí não vai dar certo não. Ele não permite que os seus filhos pequem com sucesso. Dá ruim mesmo. Nossa, pastor, pro Zé das Couve lá, o cara tudo embaçado, deu certo. E para mim não deu certo. É por isso mesmo. Papai não deixa que os filhinhos pecam com sucesso, não. Tá bom? Melhor assim. Por quê? Porque o camarada está na ignorância. Às vezes ele ainda converte, cai a ficha, zera o odômetro e pronto. Agora você que conhece a verdade vai dar uma volta lá para quê? Vamos fechar? Ou pode pregar mais? Deixa eu molhar a garganta aqui, né? Só um minutinho, viu? Ai. Ainda bem que não está sendo gravado em cadeia nacional. Você já viu quanto eu estou nervoso para pregar essa mensagem, né? Eu não estou nervoso. Justiça é um atributo de Deus. Justiça é um atributo de Deus. Eu destaquei uma frase aqui, linda também, de um livro que eu ganhei, que fala da graça, do Max Lucado. Se você não leu Max Lucado, eu recomendo, um homem de Deus. E ele fala no livro o seguinte: Deus não negligenciou nossos pecados para que não os endossasse. Ele não puniu você para que não o destruísse. Em vez disso, encontrou uma maneira de punir o pecado e preservar o pecador. Preste atenção. Jesus recebeu a punição que era sua e Deus deu a você o crédito pela perfeição de seu filho. Vou repetir. Jesus recebeu a punição que era sua e Deus deu a você o crédito pela perfeição do seu filho. E sabe o que aconteceu com isso? Ele me tornou justiça de Deus. Quando uma pessoa olha para nós, ele vai ver a justiça de Deus. Ele vai ver a justiça por quê? Porque nós não tínhamos mérito, nós estávamos perdidos, mas quando Jesus, ele se colocou lá no madeiro por minha causa e eu criei, você creu, então agora aquilo que gravitava em torno de Jesus, os benefícios vieram para mim. Por isso a palavra, já viu assim, aquele texto lá de Abraão? E Abraão creu e isso lhe foi imputado para a justiça. Quem já viu esse termo? Imputado. A justiça de Deus tem tudo a ver com essa imputação, porque imputar, é interessante que Paulo ele usa esse termo ali nos textos dele, nas cartas, é como se ele tivesse perdido algo e ganhou outro algo. Então Paulo, ele perdeu a sua vida de fariseu dos fariseus, da tribo de Benjamim, não é? Perseguidor da igreja, ortodoxo no judaísmo, aluno de Gamaliel, perdeu aquela pompa toda, aquela justiça própria. Eu falei de manhã que o mundo não viu uma pessoa com maior justiça própria do que Paulo, pelos atributos que tinha. Então, ele perdeu para ganhar. E essa transação de perda para ganhar é que se chama imputação no original. Então, imputação significa depositar na conta de alguém. Então, é como se você olhasse para a sua conta e você, nossa, eu estou falido. Aí vem o papai, olha para você e você olha para ele, aí você olha assim que o papai é rico e ele tem riquezas em Cristo. E eu falo, eu creio que o papai é bom, misericordioso e ele tem muitas riquezas. Ah, crê, filho? Então olha de novo. Ué, minha conta encheu. Isso é imputar.
Isso é imputar. A conta estava vazia, você estava quebrado, falido, mas aí isso lhe foi imputado para a justiça, ou seja, pela fé nós somos imputados, ou seja, temos um depósito para a justiça, para que nós vivamos na justiça de Deus. Todos que virem a gente vai falar assim: como que pode esse camarada todo embaçado, todo atrapalhado, sabe? Eu sei o que ele fez no verão passado, como que pode? Justiça de Deus. Não vai falar que você era bom, que você estudou, fez concurso, estudou em cursinho, e diplomou, fez 3 faculdades, 4 mestrados, não sei quantas pós, PhD. Não estou falando que nada disso é ruim não, viu? Para o além onde nós vamos não vai ter esse projeto, não faça. Mas isso não é a sua vida, isso vai ficar aqui. Eu já te adianto por aí, tá bom? Você sabe disso que vai ficar aqui? Essas coisas não nos eternizam. O nosso coração, em primeiro lugar, tem que estar naquilo que é no céu, porque senão você vai chegar lá e vai ficar sem ambiente, deslocado. Gente, eu não tenho um canudinho do diploma, não tem. Ah, mas eu queria ser o doutor. Não, aqui é todo mundo igual. O máximo que vai ter diferente é um galardão mais brilhante para o outro, mas nem isso. Eu não sei o que é galardão, não sei, a Bíblia não fala. Tem uma corrente que fala que o galardão é reinar com Cristo. Acho coerente, que alguns não vão reinar com Cristo. Não é que não vão ser salvos, preste atenção, não vão reinar com Cristo, porque foi um crente mais ou menos e tal, aí, não estou reinando, aí passa um período da tribulação, que o povo mais firme, mais consciente de quem é em Cristo já foi para voltar no reino, e o camarada está aqui. Então tem um lance assim do galardão, mas preste atenção, seja qual for o galardão, não vai gerar ciúmes, sim ou não? Porque no céu não tem ciúmes, tem. Amém, Jesus? Então, querido, é isso aí. Acabou. Gente, eu não vou ficar falando abobrinha aqui não, gente. Não, fala mais, pastor, mas Deus mandou falar isso. Acabou, deixa eu ver se tem aqui. Não, essa aqui é da manhã. Olha só, de manhã foi tão bonitinho, tudo digitalizado, né? Aí à noite, manuscrito. Se você visse os esboços do pastor Ricardo, você fala: não, gente, é muita graça sobre esse homem. Como que abre a boca e... Mas amém, né? Graça mesmo. Eu falo isso, gente, não é porque eu creio mesmo, gente. Eu creio na graça de Deus. Nossa, Deus me tirou de cada uma. Eu olho para o passado, eu era muito medroso. Eu era medroso demais. Já que você quer mais um pouquinho, deixa eu contar um pouquinho da minha vida, para você entender o que é justiça de Deus. Eu era medroso. Eu era um misto de valentão com medroso. O Miguel, meu irmão, vamos orar por ele, está até com Covid, mas já está vencendo. Ele falava assim: mas você era corajoso. Aí, hoje que eu entendo que coragem não é ter medo, é fazer o que se tem medo. Então, eu era muito medroso, mas diante dos outros lá, eu acho que eu era mais afoito. Então, eu fazia cada coisa que eu falo... O Samuel não pode fazer 50% do que eu fazia, porque senão vai dar ruim. Eu fazia, gente, cada coisa. Mas eu era muito medroso. Depois eu ficava com medo, com consciência pesada. Vão descobrir. E uma vez eu fui fazer umas maldades com... jogar bombinha perto de gato, esses negócios. Aí minha mãe saiu de fora: Ricardo, não faz isso não. Aí ela voltou, aí os meninos... soltou bombinha lá. Eu falei para você não fazer. Aí eu ficava morrendo de medo. Não dela, porque tadinha, mamãe ia bater na gente, ela pegava a mãozinha dela e fazia assim. A gente ria, né? Aí ela só falava uma senha assim: vou falar com o seu pai. Aí eu: não, por favor, não, por favor, mãe, não faz isso não. Então, mais ou menos assim, né? Esther. É isso aí. Subiu, promoveu, né? Então, assim, e aí, isso me acompanhou, o medo, a insegurança, meu pai era um homem muito bom, assim, do ponto de vista, assim, de
não deixar faltar nada em casa, trabalhador. Ele não conhecia Jesus. Então, boa parte da vida dele, ele foi conhecer, passou 2 anos, um acidente, ele foi recolhido. Então, eu vivi com meu pai, convertido 2 anos, mas meu pai, ele tinha uma relação com a gente, assim, às vezes não muito amorosa. Então, e eu também ouvia que sempre eu queria mostrar alguma coisa para ser aceito. Então, eu sempre tive isso. Mas Jesus me resgatou dessas coisas. Aí ele tirou o medo, tirou a insegurança, tirou essa necessidade de autoaceitação ou de aceitação dos outros, né? E me fez perdoar muitas coisas, né? E me perdoar e perdoar os outros. Então, assim, é maravilhoso. E nesse processo todo, eu também tinha dificuldade até de ler em público. Você vê, eu prego aqui. Hoje a igreja está com 30, né? Mas a gente já teve aqui culto com 500 pessoas. No batalhão, né, Ronald? Eu comandei lá, sei lá, na academia, quando monta aquelas fileiras, dá quase 1000 lá, não dá? Uns 700 dá homens, assim, e você dá a voz de comando para 700 pessoas. Mas tudo bem, aqui no batalhão, que né, numa companhia, 100 e poucos homens, ou várias companhias juntos, 500 homens. Deus me levou a isso, não é? Então Deus foi mudando a minha história. Mas sabe o que é um lindo dessa história? É quando as pessoas falam assim, esse camarada era para não ser isso. Aí fala, realmente eu não sou. Quem é Jesus em mim? Justiça de Deus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Eu vou orar pelo Miguel, meu irmão. Ele me ligou, acho que na sexta-feira, falou que testou positivo, né, para o Covid. A pastora Ana também, ela teve uma infecçãozinha agora. E já estava tudo programado para ela vir. Aí a gente teve que ir ao médico, aí vai, né, ser medicada e tal, mas está bem, viu? Ela me trouxe aqui de carro, deslocou e tudo, está tudo bem, mas nós vamos orar por ela também. E eu gostaria que você colocasse a sua causa. Tem alguém na sua casa enfermo? Tem alguém passando uma necessidade? Então é hora de orarmos, amém? Orarmos uns pelos outros, orarmos pela igreja, orarmos pelos próximos cultos, orarmos pelas nossas vidas, amém? Amém, Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós oramos aqui, Pai, porque sabemos que estamos debaixo da justiça de Deus. A justiça de Deus é a melhor coisa que nos aconteceu. Nos libertou de nós mesmos, nos libertou da nossa arrogância, da nossa soberba, da nossa presunção, que na verdade nada mais é do que um esconderijo. Nós usávamos para esconder as nossas mazelas, mas agora nós não temos mais do que esconder, porque nós somos achados pelo Senhor e fomos achados nele, em Cristo Jesus. O Senhor nos achou, o Senhor nos escolheu, o Senhor nos aceitou, o Senhor já mudou a nossa história, a nossa vida. Pai, eu oro agora pelo Miguel, pelo meu irmão, Deus, que o Senhor esteja restaurando a vida dele. Pai, que esse vírus no corpo dele não prospere, ao contrário, ó Deus, que ele aumente a imunidade, Pai, que haja um agir do Senhor para, ó Deus, decretar falência dessa infecção viral no corpo dele. Pai, também da mesma forma essa inflamação, infecção, ó Deus, na vida da pastora Ana, da minha esposa, eu também declaro que não vai prosperar. Ela será restaurada rapidamente. O Senhor já está colocando as mãos poderosas e curadoras sobre ela. Eu oro também por cada irmão que está aqui, está lembrando de alguém que está enfermo, doente, que talvez esteja acamado, que talvez esteja prostrado, que talvez esteja abatido na alma, esteja com depressão, esteja, ó Deus, com pensamentos de autoextermínio. Talvez pessoas que estão desprovidas, ó Pai, passando necessidade. Pai, não sei qual que é a necessidade, não sei qual que é a realidade, mas vai ao encontro dessas pessoas, vai ao encontro dessas vidas, restaura, Senhor, cura, liberta, salva. Pai, nós cremos na obra redentora de Cristo, nós cremos, por isso nós declaramos: sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, creio no Deus de milagre, no Deus sobrenatural, sim, 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 Senhor, aleluia. Eu quero conhecer Jesus,
Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Eu queria que você, com seus olhos fechados, colocasse a sua mão no coração. Você que está acompanhando essa transmissão, coloque a mão no seu coração, onde quer que você esteja. Não tenha medo, não tenha temor, não fique assim com vergonha de quem vai ver, sabe? A melhor coisa que tem é não ter do que temer, se esconder. Pelo contrário, a melhor coisa é ser achado nele. Então confesse e ore comigo dizendo: Senhor, nesta noite eu ouvi a tua palavra e ela gerou fé em meu coração. E agora eu confesso com a minha boca que Jesus Cristo é a justiça de Deus e é o meu Senhor, é o meu Salvador. Por meio dele eu fui feito justiça de Deus. Escreve o meu nome no livro da vida e salva-me, Senhor. Eu que um dia andei em teus caminhos, mas me desviei. Hoje, arrependido eu volto, na certeza que sou aceito, sou recebido em seus braços de amor. Coloca anel no meu dedo, sandálias nos meus pés, me dê vestes novas, porque o filho volta para a casa do Pai, para a presença do Pai. O filho abre mão de toda justiça própria para vivenciar a justiça de Deus. Ainda com seus olhos fechados, eu quero perguntar: há alguém aqui no nosso meio que fez esta oração, ou mesmo assistindo essa transmissão, há alguém que fez esta oração e se identificou com ela? Levante a sua mão aí onde você está, levante. Você que fez essa oração e se identificou com ela, você pode levantar agora a sua mão onde você estiver, porque há um ato profético quando você diz isso, não apenas com a boca, mas quando você levanta a sua mão, falando: sou eu me identifico, eu quero receber Jesus, ou eu quero me reconciliar com Ele. Você pode fazer isso na sua casa, ou alguém que está aqui nesse prédio pode levantar a sua mão agora e ter a sua vida totalmente transformada. É esta a obra da cruz, essa é a justiça de Deus. Eu quero falar agora para aqueles que estão assistindo essa transmissão. Eu creio que Deus tocou no seu coração. Eu creio que você que está assistindo essa ministração foi tocado. Se porventura você levantou sua mão, ainda que esteja aí distante, mas você se identificou, eu quero falar que você tem uma família. Jesus, que era unigênito, passou a ser primogênito. Pela justiça dele, nós agora fomos imersos, enxertados na família de Deus. E agora nós fomos justificados e podemos viver na presença do Pai sem medo, convivendo com o Filho mais velho, que é Jesus. Através dele caminharmos até a sua volta, até reinarmos com ele, até morarmos nas mansões celestiais. Somos família. Vai aparecer um link na descrição dessa plataforma digital que você está conectado.
E esse link é a ficha de decisão. A ficha de decisão. Ali você pode preencher, são dados bem simples. E nós vamos orar por você, vamos ligar para você, propor essa caminhada até a volta de Cristo. Amém? Não deixe de fazer isso. Você é bem-vindo à família de Deus. Aleluia. Glória a Deus.